Você é cristão? Você quer que o reino de Deus cresça? Você quer que o reino de Deus prospere? Então vote em candidatos que se assemelham aos costumes cristãos. Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero Cris. E hoje o vídeo vai ser um pouco polêmico, porque se trata de eleições. Uma hora vou entrar nesse tema, no final do vídeo provavelmente, ou no meio do vídeo provavelmente. Mas esse tema é o seguinte: Cristiano, é isso mesmo? Política e religião se misturam? Sim, se misturam, pessoal. E eu vou estar aqui fazendo uma defesa da fé, uma apologética, te mostrando na Bíblia Sagrada que política e religião se misturam, sim. E vai ser muito fácil, muito fácil. Primeira coisa, vamos começar lá do primórdio. Primeira coisa, quando Deus cria a terra, ele coloca abaixo dele, obviamente, a sua criação. A primeira coisa que você tem que fazer, existe hierarquias. Deus, ele cria, primeiro ele cria os anjos, ele faz a criação. Quando Deus coloca Adão, cria Adão, ele cria ali um representante da humanidade. Adão, ele era o líder máximo da humanidade. E ele deu uma ordem a Adão: não comerás do fruto. E a gente já sabe, né, o que acontece. Ele come do fruto proibido, isso desencadeia o pecado na humanidade. Por que que isso acontece? Por que que depois que Adão peca, a gente herda o pecado? Simplesmente porque ele era o líder da humanidade. Ele é um líder. Adão era um líder da humanidade. Ele estava liderando a humanidade. Logo depois a gente vai perceber que existe várias passagens bíblicas que vai mostrar príncipes, reis e tantas outras pessoas liderando um grupo. E isso, desde o primórdio da humanidade, é entendido que existem pessoas que devem liderar, devem ser o cabeça de uma sociedade, que a sociedade, trabalho e também igreja. E Deus, ele coloca na sua igreja, por exemplo, líderes eclesiásticos, por exemplo, bispos, presbíteros e diáconos. Esses são os encarregados da igreja, esses são os guardiões da fé. Mas também nós, como os cristãos, temos o dever de guardar a fé. Os sacerdotes eram os líderes espirituais da época. Eles eram encarregados de levar as suas orações, a oração do povo para Deus. Então, o que acontece é que desde o começo até os dias de hoje, temos líderes para mandar no nosso trabalho, para guiar o nosso trabalho, né? Nosso emprego, líderes na escola, o professor, líderes na sociedade como um todo, num país, líderes na espiritualidade, líderes. E aí, vamos agora, essa é a introdução, né? E já é também um pouco te mostrando o que vai ser apresentado a partir de agora. Pessoal, troquei de cenário aqui porque não percebia que meu quarto era tão bom para gravar vídeo. Olha que coisa bonita, aí eu tô confortável aqui, né? Mas vamos voltar ao assunto. Tive que cortar o vídeo no meio e continuar no dia seguinte de hoje. Meus irmãos, eu peço que vocês agora desacelerem um pouco. Desacelerem um pouquinho. Porque, primeiro, eu tô com dor de cabeça um pouco. E segundo, a gente tem que analisar o que as escrituras vão dizer. Vou aqui ler um texto para vocês. Vou aqui ler o texto, o livro de Romanos, no capítulo 13 em diante. Vamos ler do 1 ao 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela.
pois a autoridade é ministro de Deus para seu bem. Mas se você faz o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. A quem honra, honra, né? Assunto. O que esse texto quer falar? Ele quer falar que, no caso o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: vocês têm que se sujeitar às autoridades porque elas são ministros de Deus. Elas estão aqui para manter a ordem, a justiça, a honra, entende? Então, para isso, muitas vezes ela até traz a espada, que simboliza aqui morte, pena de morte. Isso aí também pode ser um gancho para a gente falar depois sobre pena de morte. Eu posso também usar esse texto aqui, que biblicamente é plausível pena de morte, tá? O cristão deve defender pena de morte porque Deus instituiu a pena de morte e Deus deu às autoridades, juízes, reis, presidentes, o poder de julgar e penalizar com a morte. Então, sabendo de tudo isso, pessoal, vamos agora refletir um pouco sobre as autoridades em si. No decorrer da história, percebemos padrões. O primeiro é, quando Deus queria alguém liderando, o próprio Deus escolhia a dedo a liderança do povo. Por exemplo, o próprio Deus chamou Moisés para liderar o povo e salvar o povo. Depois, Moisés tem o seu substituto e o próprio Deus depois confirma. Também no período dos juízes acontece isso, no período dos juízes, onde tudo isso já se passou, né? Deus levantava juízes para julgar Israel das coisas corretas e também para libertar Israel, né? Dos outros povos que queriam escravizar Israel. E no decorrer do tempo, o próprio povo disse o seguinte: queremos um rei, queremos um rei. E Deus disse: não, não, não é bom, não é bom. Porque na cultura, o rei, ele dava o reinado ao seu filho, né? E aí, de certa forma, não seria tanto Deus escolhendo. Mas ok, o povo não quis? Ok. No decorrer desse tempo, a gente tem exemplos, e vários exemplos. Quando um líder, um rei, era uma pessoa temente a Deus, não necessariamente convertido. Quando um rei era temente a Deus, esse rei fazia o povo prosperar. O povo prosperava. Já quando tinha reis ruins, que não eram tementes a Deus e que não eram convertidos, né? O povo ia para a miséria. E isso não é nem porque Deus estava abençoando, não, é porque as suas decisões eram decisões drásticas e decisões errôneas mesmo. Por exemplo, o próprio rei Saul, ele no começo de sua jornada era um rei respeitado. Porém, depois de um tempo, ele começou a se desviar dos caminhos de Deus e Israel começou a enfrentar crises e problemas. Em contrapartida, Davi é considerado um reinado exemplar. Ele é segundo o coração de Deus, a Bíblia fala isso. O seu reinado prosperou muito, muito. O povo de Deus cresceu muito, Israel cresceu muito. E também temos, por exemplo, o reinado de Acabe. Acabe, esposo, marido de Jezabel, que é um ímpio. É um ímpio. E por isso ele começa a dar ordens contrárias à lei de Deus. Agora vamos se atentar ao seguinte: se o povo ele sofria quando vinha um mau gestor, por que que você diz que a política e a religião cristã não se mistura? A Bíblia está repleta de exemplos mostrando que sim se mistura, que o próprio Deus colocou as suas autoridades. Autoridades essas que faziam o povo prosperar e o povo estar alinhado cada vez mais no caminho de Deus. Acabe, ele era um homem ímpio, ele era rei de Israel não, perdão, de Judá, Acabe, né? Ele mandou matar os profetas de Deus. Acabe mandou matar os profetas de Deus e guiou o povo num caminho ao contrário dos de Deus. E por isso o povo passou por seca e muitos profetas de Deus passaram por perseguições.
a gente percebe que um padrão, quando o rei ou a autoridade ela era uma pessoa que temia a Deus, não necessariamente precisava ser convertido, né? E a gente tem um exemplo muito bom sobre isso, que é, por exemplo, o rei Ciro. Ciro era um rei da Pérsia, rei persa. E ele não só financiou o templo de Israel, o templo de Deus, né? O segundo templo, como também liberou o povo para voltar à sua terra. O povo estava cativo por causa de Nabucodonosor, e esse povo ele volta à sua terra. Então perceba, o é bom que todos os magistrados, as autoridades, sejam cristãs, sejam convertidos. Porém, não necessariamente ela precisa ser convertido, mas ela precisa, acima de tudo, respeitar os valores cristãos, porque a lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A lei de Deus, quando ela é aplicada num país, o país anda para frente. Isso a gente vê na Bíblia. E na prática também já vimos isso. A lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente, como cristãos, temos que votar nos candidatos que sejam cristãos e que respeitem a nossa fé. Respeitem ao máximo nossa fé. Então a gente tem que colocar pessoas nossos irmãos lá, porque não só o país vai prosperar, mas também as leis vão ser aplicadas com maior justiça. As leis de Deus podem ser agora realidade num país. A gente vai ver na história, por exemplo, os cristãos que morriam na mão do Estado no primeiro século, segundo e terceiro, acho que até quarto, se eu não estou enganado. E vem Constantino, que é muito debatido se ele era cristão ou não, mas Constantino, que era um imperador romano, ele respeita o cristianismo. Bem depois de um tempo vai oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. E isso é muito bom. Daí por diante, o cristianismo começa a crescer cada vez mais. Você é cristão? Você quer que o reino de Deus cresça? Você quer que o reino de Deus prospere? Então vote em candidatos que se assemelham aos costumes cristãos. Vote em candidatos que querem o bem do cristianismo. Vote em candidatos que são convertidos. Então, basicamente é isso, pessoal. É simples, não é difícil. Concluímos que a religião cristã e a política se mistura sim. Essa é a conclusão bíblica e histórica da coisa. Fique na paz, meus irmãos. Se inscreva no canal, dê o like e tem um recado para você aí, tá? Olá, pessoal. Tem um recado muito importante para você. Vocês têm que comentar. Tem que comentar porque muitas vezes eu não ligo muito para like ou visualizações. Eu gosto da interação. Eu gosto que vocês comentem o que gostou do vídeo, o que vocês querem que eu fale. E tanta coisa, sabe? Por exemplo, o meu irmão Humberto, ele comentou várias vezes aí, ó, que sempre tá aí com a gente. E tem também Rainara, Arlete, Wilson, tem tantas outras pessoas que comentaram nos meus vídeos e eu respondi. E respondo, pessoal, eu respondo todos vocês. Vocês têm que interagir. Pessoal, e tem aí uma lista de vídeos que eu já fiz já. Vocês podem assistir todos eles, tá? Também, pessoal, se você não gosta de algum tipo de conteúdo que eu coloco aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Não gosto muito de reflexão, Cristiano. Suas reflexões são paia. Exemplo. Cristiano, não gosto, os estudos são ruins. Não gosto de você estar falando da história da igreja. Para mim não me interessa tanto. Tá certo. Aqui tá a sua playlist. Você tem uma playlist agora para escolher. E eu sempre estou atualizando. Toda vez que eu posto um vídeo, eu atualizo ela na mesma hora. Você tem aí, ó, playlist sobre Bíblia, sobre a história da igreja, sobre filmes, reflexão, estudo. Então, sempre que você quiser ver alguma coisa que você gosta muito de mim, e alguma coisa que gosta do meu conteúdo, porque tem vários, você vai na playlist e assiste meu vídeo.